oferta. Então, marketing digital é marketing. Mas antes de pular no assunto, eu vou falar um pouquinho de mim. Então, já tem aí 7, 8 anos que eu trabalho com lançamento de tecnologia no Brasil. Então, em 2014, 2015, quando eu entrei no time de lançamento da Uber, né? Então, a gente iniciou lá em 2014, quando a gente iniciou o trabalho, né, de apresentar o que era a tecnologia de um carro ao toque de um botão para o usuário, tal como para o motorista também, que era uma alternativa de renda, né, para esse motorista. Isso a gente falava no final. Depois da Uber, então, todo o trabalho de início dessa marca, de lançamento dessa marca, né, de início das primeiras campanhas de marketing de aquisição e marketing digital, o que era isso? Depois da Uber, eu passei para a Cargo-X, que basicamente a Cargo-X é um componente logístico. Então, naquela época da Uber, eu apresentava o aplicativo para usuários motoristas, e na época da Cargo-X era um aplicativo para o motorista de caminhão. Então, de novo, né, o desafio era como a gente lançava essa tecnologia, como que a gente apresentava esse serviço para os diversos clientes que a gente tinha. Na Cargo-X, a gente vai falar um pouquinho mais aqui também, eu trago muito a experiência de marketing B2B, que é o marketing para o cliente consumidor, diferente daquele B2C, que é o consumidor final, que somos nós, né? Então, tem um pouquinho mais de complexidade aqui. Aí, avancei para outras marcas que vocês conhecem bastante, como a Revelo, e eu acabei de sair da Bitso, na verdade. A Bitso é uma plataforma, é uma forma de você comprar criptomoedas. Então, o desafio hoje da Bitso é lançar cripto no Brasil. Cripto é muito novo, não só no Brasil, mas no mundo também. Então, tem todo esse trabalho de apresentar um novo serviço para as pessoas. Aí a gente vai contar um pouquinho de como marketing digital se encaixa em tudo isso. Podemos começar. Pode passar. Falei um pouquinho do meu histórico, a gente pode avançar aqui também. Então, vamos lá, né? Como a vida não é novela, a gente começa sempre pela melhor parte. E o que significa isso, né? Eu faço esse paralelo porque hoje, se a gente pensar, a gente escuta o áudio do WhatsApp da nossa família, o grupo da família, na velocidade 2.0. Quando a gente vê um vídeo no YouTube, a gente quer saber exatamente sobre o que ele se trata e não descobrir só no final. Isso se aplica muito ao marketing digital. Por quê? O marketing digital é um marketing de mais velocidade. O consumo ele acontece com mais velocidade. Então, essa apresentação ela também começa pela melhor parte. Pode passar o slide. Então, vamos lá. Uma pergunta que eu recebo muito comumente é quando a gente começa o marketing, né? Como que a gente liga as máquinas? Como que a gente começa a fazer campanhas para adquirir leads? Eu sempre falo que é no D+2, ou seja, você iniciou a operação da sua startup, você tem que iniciar a comunicação. Você tem que se preocupar com isso desde o dia 1. A diferença é que no começo se testa muito, se erra muito, depois você adapta, você aprende, adapta e sempre está buscando a escalabilidade. O que significa isso quando a gente está montando uma startup, né? E os meninos comentaram um pouquinho para vocês. Eu também estou nessa jornada de empreendedorismo agora. O que é o início da comunicação? O que é o início do marketing numa startup? Quando você sabe o que você vai fazer, quando você está criando o seu protótipo, você sempre tem que ter em mente que esse produto vai encontrar alguém. Você vai vender esse produto para alguém, seja para uma empresa no B2B, ou seja para uma pessoa no B2C. Então, quando você começa a pensar em marketing, você fala, pera, isso aqui é o que eu faço. Quando você tem o que você faz, você pensa no seu posicionamento. Então, você se define no mundo, né? Quem eu sou nesse mundo. E a partir desse posicionamento, você cria uma marca, você cria uma explicação sobre o que você é. Então, não tem como separar o início de uma operação de uma startup, o início de um protótipo e separar isso do desafio de comunicação, de vender e posicionar. Porque quando você está querendo captar investimento para a tua startup, você vai ter que apresentar, você vai ter que explicar bem direitinho o que você faz. Então, esse é o trabalho de marketing. No começo, a gente erra bastante, mas lá na frente, quando essa startup está grande, você começa a entender, peraí, isso aqui deu certo, eu vou escalar e vou adquirir, e vou expandir, vou colocar mais dinheiro e vou expandir. Então, essa é a diferença. E eu sempre gosto de falar disso, que é assim, né? Quando me perguntam como que era a Uber, lá no começo, em 2014, a gente sempre imagina que a empresa era desse tamanho. A gente trabalhava num coworking, tá? Então, era a nossa garagem. Então, todo o marketing, toda marca, ela começa de forma muito amadora. Então, é só para passar para vocês um resgate de que onde vocês estão é onde todas as marcas estiveram, para não ficar tão difícil esse trabalho, tá bom? Pode passar. Então, o que mais, né? Mas muita coisa mudou nas rotinas. E será que a comunicação se adaptou? Quando eu falo de muita coisa mudou nas rotinas, eu quero dizer o seguinte. A gente passou, desde 2020, né, até agora, por um período de pandemia.
Quando as pessoas foram para casa, a comunicação, por exemplo, teve que se adaptar a essas pessoas que estavam passando mais tempo em casa e menos fora e menos na rua. A primeira coisa que a gente viu foi a grande crise do mobiliário urbano. O que é o mobiliário urbano? O mobiliário urbano são as peças estáticas que ficam ali na Faria Lima, na Avenida Paulista, é o estático, o outdoor. Aquela mídia, ela não estava mais sendo procurada, porque uma vez que as pessoas não estavam na rua, elas estavam no online ou estavam em casa. Então, outros tipos de mídia, então a mídia digital foi muito mais buscada. Então, durante a pandemia, o que a gente notou, por exemplo, é que os custos de aquisição, quando você faz Facebook Ads ou Instagram Ads, subiu exatamente porque você não estava tendo a outra mídia como alternativa para anúncio. Mas, gente, por exemplo, eu vejo que tem muita marca grande errando no tom da comunicação. Quando você está num momento, por exemplo, de pandemia, onde tem uma sensibilidade, né, onde tem muitas mortes, as pessoas preocupadas com outras coisas, não dá para você ser tão agressivo no teu marketing, na tua promoção. Você precisa ser mais afável, você precisa ser mais humano. Então, quando eu falo sobre a mudança das rotinas e a adaptação da comunicação, é para vocês sempre entenderem como que a comunicação de vocês, as peças que vocês estão criando, encontra essa audiência. E esse time é muito importante, tanto para prevenir crise, mas exatamente para encontrar as pessoas no melhor momento para elas comprarem. Pode passar. Aqui eu falo o que aí tirando, né, o cenário de pandemia, isso aqui é um típico Faria Limer, né? A pessoa acorda, ela mexe, ela pode olhar a agenda dela para entender como é que está aquele dia, ela pode começar a mexer no WhatsApp, e aí o botãozinho verde, né? É o WhatsApp para conseguir ver se tem alguma mensagem, já tem algum bom dia da família. Ela pode pedir café da manhã no Rappi. Aí ela vai para o escritório, se ela está trabalhando no escritório, ela vai ser impactada pela Elemídia. Elemídia agora também está dentro dos elevadores do seu prédio. Então, se você está trabalhando no home, você vai descer e vai subir o teu prédio, você vai ser impactado. Daí a pouco você olha o teu WhatsApp de novo, vê o LinkedIn, você joga um pouquinho, consome mídia áudio, mídia, que é o podcast, que hoje é um canal que vem surgindo bastante, a gente já considera ele para o digital, tem que ser levado em consideração. A gente assiste um pouco de Netflix, porque TV aberta eu nem vou comentar, e a gente termina essa rotina olhando, por exemplo, um Booking.com, que é quando eu estou pensando, estou estressado do meu dia, estou pensando na minha viagem. Eu só desenhei essa rotina porque toda vez que a gente vai falar sobre comunicação, a gente precisa entender o que a minha persona que me compra está fazendo no dia a dia, para eu conseguir casar a minha comunicação com esse timing de onde ela está e ela melhor absorver. Né? Qual que é a principal diferença que eu conto entre a mídia tradicional e a mídia online? Eu gosto de falar que a mídia online é uma panfletagem virtual, porque antes, se eu tinha uma pizzaria do seu João, ele fazia um panfleto com os sabores da pizza e ele distribuía para todo mundo. Qual que era o problema disso? Muita dispersão. Ele até escolhia os locais que ele ia fazer a panfletagem, que podia ser próximo ao estabelecimento dele, ou num bairro que ele atendia, que ele sabia que muita gente pedia. Era essa panfletagem do mundo físico. E aí a gente traz essa panfletagem hoje para o mundo virtual, que são os anúncios que vocês estão vendo no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e Google Ads no Google. Então, assim, nada mais é, gente, do que quando a gente fala sobre evolução de marketing, você sempre vai fazer essa metáfora com o mundo real, do mundo online, e você vai entender que é uma coisa sobressaindo a outra, mas que esse ritmo e essa rotina continua. Então, quando eu estou falando agora de anúncios online, é uma panfletagem. A diferença, que é o mais lindo, né, é que agora eu posso escolher a segmentação, agora eu posso escolher a idade, agora eu posso escolher o sexo, eu posso fazer um monte de segmentação e classificar esses anúncios de uma forma que o meu panfleto chegue para esse meu público de uma forma muito mais apurada, uma segmentação que o online me dá, que o offline me dá com menos possibilidade. Mas as duas coisas aconteciam, a necessidade era intrínseca dos dois cenários. Pessoal, eu falo muito rápido, então se vocês não me interromperem, eu vou seguir, tá bom? Pode ir, Gabriel. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta e eu queria que talvez vocês abrissem os microfones de vocês. É o seguinte, alguém aqui já assistiu algum vídeo no YouTube com QR Code na tela? Qualquer tipo de YouTube, pode ser o Flow Podcast. Vocês já viram QR Code? Alguém já viu o QR Code na tela quando você está vendo algum vídeo do YouTube? Sim ou não? Sim, Patrícia. Sim. Sim, né? Aí eu vou falar para vocês uma coisa que é muito louca. Quando vocês estão vendo vídeos no YouTube, provavelmente vocês estão vendo no celular, né? Por que então
essa marca que está fazendo uma publicidade com um QR Code na tela? Porque olha só, vamos parar um momento para criticar. Eu estou com a minha tela aqui do meu celular, vendo um Flow Podcast, assistindo o Flow Podcast. Tem um podcast, mas tem aqui no YouTube também. E aí tem um anúncio do iFood. Eu amo a marca, tá? Mas eu vou bater bastante no iFood hoje. E aí tem um QR Code, que é baixe e faça uma compra com desconto do código do Flow. Mas se eu estou vendo aqui, como é que eu vou escanear esse QR Code, hein, gente? Não tem como. Mas é um deslize que acontece bastante. Então, o que eu vou chamar a atenção para vocês um pouquinho é desse movimento de manada que muitas vezes a gente vê acontecendo, a gente acha que é o certo, mas a gente não se questiona. O marketing, gente, ele é simplesmente um jogo de o que é novo, como eu uso a criatividade, mas com muita crítica para entender que nem tudo que está sendo feito é a melhor forma de fazer. E aí também tem assim, né? Ou foi impactado por uma publicidade no Insta e não entendeu nada. Quando você não entende nada, acontece um deslize que é o seguinte, e vocês vão se identificar com isso, que assim, tem muitos sites que a gente entra que o site fala o que ele é e o que ele faz, mas não o problema é que ele resolve para você. Então, por exemplo, se eu estou vendendo um SaaS para o RH, eu não posso apresentar o meu serviço como sendo o melhor SaaS para gestão de pessoas. Eu tenho que apresentar ele como sendo o melhor jeito de calcular as horas extras dos seus funcionários e ter mais tempo livre no seu final de semana. E fechar sua folha de pagamentos mais rápido. Porque eu preciso apresentar esse produto e esse serviço na dor que eu soluciono, e não no quem eu sou. E isso é um dos maiores deslizes que a gente vê o tempo inteiro. Eu já vi campanhas incríveis, assim, não campanhas incríveis, mas já vi campanhas muito grandes com ostensivo de mídia, às vezes no mobiliário urbano, que é, de novo, nas ruas, que é uma mídia super cara. Eu já vi anúncio de televisão, onde você está focando no que o produto é e não na dor que ele resolve. Então, é só para poder começar a aguçar em vocês essa crítica, tá bom? Porque quando a gente está falando de startup, a gente está falando de baixo investimento. A gente não pode errar com coisa grande. Pode passar, Gabriel. Então, muito cuidado com o efeito manada no marketing digital. Próximo slide, Gabriel. Mas antes de aprofundar no marketing digital, porque pode ser muita coisa no marketing digital, eu só quero ter a certeza de que a gente está falando exatamente da mesma coisa. Então, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de conceito, só para a gente garantir que a gente não está deslizando para outros lados, tá bom? Então, o que eu estou chamando de marketing digital? Pode passar. Todo tipo de apresentação do seu produto ou serviço na internet. Ele vai ter essa categorização aqui. Em paid mídia, a gente vai ter Facebook Ads, Meta... Agora eu tenho essa dúvida. Eu ainda não subi nenhuma campanha no Facebook, então eu não sei se está Facebook Ads ou está Meta Ads, tá? Então fiquei aqui já no parênteses para a gente garantir. Então, Facebook Ads, Google Ads, Pinterest Ads, LinkedIn Ads, YouTube Ads. Tudo isso aqui é paid media. Então, marketing digital, paid media. Eu coloquei um dinheiro para impulsionar essa peça e fazer a minha panfletagem online, igual eu falei no começo. Mídia digital orgânica, que é tudo acima, que eu não ponho, todos esses exemplos de cima, que eu não ponho dinheiro, mas SEO. SEO, só para a gente conseguir também, para eu ser mais básica na minha explicação, SEO é o seu posicionamento orgânico no Google. Então, você tem uma série de ferramentas, uma série de processos que você segue de criação de conteúdo para você ter o seu site bem posicionado no Google. Primeiro ponto, né, gente? Se você não está no Google, você não existe. Então, o SEO é muito importante para as marcas, mas para nem todas as marcas. Às vezes você lança um produto que você não vai ter conteúdo relevante para fazer SEO. Então, você precisa de um básico, mas não tanto de estratégia. Mas aqui eu só quero definir o que eu estou falando como SEO. Paid content, eu separo, porque o paid de anúncio é uma coisa, o paid content é outra. Por exemplo, eu pago um influenciador para falar sobre a minha marca. É paid content para influenciadores. Eu faço um anúncio branded no portal, na Folha de São Paulo ou na Exame, branded content. Ou eu pago um TikToker, que a gente vai falar sobre TikToker hoje, porque senão, meu nome não é Patrícia, tem que estar com os novos canais. É tudo paid content. E free content pode ser a mesma coisa, que eu citei acima, mas sem pagar. E o sem pagar, gente, funciona pra caramba, viu? Eu tenho alguns testes onde eu pago um influenciador para falar sobre a minha marca, e o outro tipo de bloco de influenciadores eu envio presentes para casa dele. Às vezes eu consigo mais conversão nesse presente enviado do que nesse pago, tá?
porque vocês são consumidores de conteúdos na internet de influenciadores, porque hoje isso está muito explorado pelas marcas, porque é uma forma muito fácil de gerar conteúdo, é uma forma muito fácil de você fazer distribuição. Mas um post no meio de 25 stories, ele é pouco impactante. Às vezes, um influenciador menor, que tem 3.000 seguidores, tem um engajamento muito alto, recebe um presente na casa dele e fala sobre a sua marca com muito carinho e muita empatia, pode dar um melhor resultado na aquisição, no custo da aquisição, do que um influenciador que você pagou e você está disputando com outras marcas. Então, eu gosto de falar sobre isso porque a gente separa as duas coisas, mas também dá um impulso para a criatividade. Pode passar, Gabriel. Patrícia, desculpa te atrapalhar, só uma Imagina. dúvida, por favor. Primeiro, bem legal, tô gostando bastante, mas uma dúvida que ficou com relação à estruturação do slide passado, não sei se eu vou estar indo muito distante, aí se tiver, você me dá um toque. Imagina. Como que funcionaria, a feito de curiosidade mesmo, como que funcionaria, quais seriam talvez as principais diferenças para uma empresa que não é focada em Web 2, né, que é Web 3 layer, então, tipo, criptomoeda, não só moeda, né, mas blockchain e cripto que não tem necessariamente essa base tecnológica e acho que talvez nem faça tanto sentido ter esse tipo de marketing, não sei. Olha, para cripto, dentro desse portfólio que eu estou te apresentando, para cripto vai ser muito importante SEO content, porque quando ele for buscar conteúdo sobre cripto, ele precisa aprender e me ver como marca. Então, SEO vai ser muito importante. E conteúdo de influenciadores no trade, o trade a gente chama que são os influenciadores daquela categoria. Para influenciadores, tanto free como paid content para influenciadores vai ser muito importante. Principalmente porque quando a gente está falando de novos serviços, como cripto, como Bitcoin, etc., você precisa ter uma transferência de credibilidade. Então, o influenciador consegue transferir a credibilidade para a sua marca que é nova. Ainda mais falando de cripto, que você tem muita insegurança, você ainda tem muito medo, as pessoas ainda têm muito medo de cripto ser pirâmide, de Bitcoin ser esquema. Então, por causa dessa insegurança, a transferência de credibilidade vai ser ainda mais importante. Então, todos esses pilares, por exemplo, aqui se aplicam a Bitso. Tem um problema só no YouTube, tá? E no Google, porque em alguns países, o Google bane anúncios de cripto. Nossa, não sabia. Ah, bom, faz sentido. Então, você tem bans. Então, você consegue fazer conteúdo não pago, você consegue fazer... Eu consigo, por exemplo, a gente conseguia na Bitso, por exemplo, fazer um influenciador promover o meu conteúdo de cripto, mas eu não conseguia promover o meu conteúdo no YouTube porque o Google tem uma ban em cripto, que está sendo discutida. Então, depende de setor, mas se aplica 100%. Faz sentido, Giga? Faz, super. Obrigada. Imagina. Então tá, dados são importantes? Não. Pode passar. Dados são indispensáveis. Não tem o que fazer. E quando eu falo sobre dados, estou falando sobre insights. Então, quando você está começando, você fala assim, olha, minha primeira questão, quando eu falo de toda startup, isso acontecia na Uber, isso acontecia na Bit, isso acontecia na Revelo todo. A gente tem marqueteiro, às vezes, acha que ele é todo mundo, né? E sua mãe já dizia para você que você não é todo mundo. Então, você precisa reunir o máximo de insights sobre quem é teu público comprador. Insights pode ser pesquisas primárias, onde você gera os dados, com pesquisas secundárias, onde você pega estudos mais aprofundados de setor, junta tudo isso num coeficiente de conhecimento e começa a gerar seus primeiros insights sobre como vai ser essa comunicação. Então, sempre marketing começa no insight. Tá? Depois você vai aplicar a sua tática. Então, eu escolhi que eu vou primeiro montar aqui um portfólio, né, de conceito e canal. Então, definir o que eu vou fazer e eu vou aplicar essa tática. E aí você vai para a apuração de resultado, onde você entende se você teve ROI ou se você não teve ROI naquele tipo de coisa que você colocou. E tem uma frase que eu falo muito, que é o seguinte: se você apertar o dado bem apertado, ele confessa. Então, o que acontece muito nas startups são apresentações lindas, com números muito brilhantes, que não era nem o que você estava buscando. Por que isso, gente? Você pode falar assim, nossa, a gente teve 10% de conversão. Eu posso falar, a gente teve só 10% de conversão. Depende muito de como você vai comparar e do que é resultado, do que é métrica para você. Mas cuidado com essa vaidade. Pode passar.
Aí eu falo um pouquinho do case Uber, tá? Porque o case da Uber ele é muito importante ele fala muito sobre como a Uber desde o começo sempre trabalhou muito bem a marca dela. Então assim, vou explicar aqui para vocês do D0, né? A Uber ela não começou a explicar o que ela era sem ter uma preocupação majoritária muito pesada na construção da marca dela. Então, essa é uma pergunta que sempre vem. Quando eu começo a fazer branding para minha marca? É depois de um tempo? Você tem que começar no dia 1, gente. Por quê? Porque branding, né, tem um slide que fala isso, é o que falam de você quando você não está na sala. Então, por isso que é muito importante você apresentar a sua marca de uma forma que a pessoa entenda o que é a sua marca e ela consiga explicar. Então, isso é gestão de marca desde o dia 1. Pode passar. Então, o que a gente fazia muito, né? Aí, o ano era 2005, 2015, e um aplicativo conectava você a um motorista particular ao toque de botão. Isso aqui era como a gente explicava que a marca era. Conquistar motoristas e usuários, assim, era muito difícil, né? Então, a gente tinha essa primeira comunicação da Uber, ela não era localizada para o Brasil. Então, lógico que quando você está lançando um aplicativo, você precisa começar a localizar esse conteúdo, mas a forma como a gente estava fazendo não estava dando muito resultado, porque como eu pegava esses materiais dos Estados Unidos para lançar no Brasil, o público brasileiro não se identificava, e quando a gente está falando de novo serviço, é muito importante ter essa identificação. Mas pode passar um pouquinho. Pode passar, Gabriel. Então, a gente fazia assim, lembra que eu falei com a Júlia sobre transferência de credibilidade? O que eu fiz para lançar essa marca? Eu comecei a fazer parcerias com pessoas que poderiam me ajudar a divulgar essa marca. Então, aqui tem um caso que a gente fez com o Michel Teló, onde a gente entrou em contato com o empresário Michel Teló, depois falou diretamente com ele e falou assim, olha, a gente vai lançar esse aplicativo em Campo Grande, que é a sua cidade natal, será que você consegue fazer um anúncio para a gente, né? Muito amador, assim, era uma câmera de celular que a gente pegou ele falando, olha, Campo Grande, agora tem Uber na sua cidade, você pode pedir um carro para você ir para o meu show. Então, a gente fez esse trabalho e, assim, a gente não gastou muito, tá? A gente, nesse caso aqui específico, já acontece a história, a gente pagou o Michel Teló em código promocional. Não sei porque ele aceitou, mas ele aceitou. Então, o ponto o marketing da startup é um marketing de muita guerrilha e de muita coragem. Eu sempre gosto de usar esse slide para falar dessa junção de coisas. Aqui eu tenho, né, a figura do influenciador como transferência de credibilidade. Aqui eu tenho uma preocupação de marca. Ao pegar a imagem do Michel Teló e transportar para mim, eu tenho um quesito de não precisa ter muito dinheiro para chegar no Michel Teló, precisa ter muita coragem. O outro lado aqui, quem está aqui nessa foto também, é o Thiago Peixoto, que ele é secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás. Por quê? Porque eu entendi que a dor do meu consumidor nessa época é porque ele não confiava na minha marca. Ele falava, o Uber não é regulado, etc, etc, eu não confio. Então, a gente pegou uma pessoa que podia trazer confiança para essa marca e colocou ele dentro de um carro, experimentando esse serviço, para poder mostrar para poder mostrar para a população que aquele serviço poderia ser uma solução para ela também. Então, são exemplos, assim, de como que a gente começou a fazer marketing online na Uber em 2015. Pode passar, Gabriel. Eu vou correr um pouquinho com a apresentação, mas assim, gente, isso era todo mundo numa coisa de criação de marca, conteúdo online, muito vídeo, depois a gente começou a ligar as máquinas de performance. Mas veja, a Uber é um case onde, por exemplo, não se começou fazendo aquisição online, então não começou-se, a marca não começou fazendo anúncio de Facebook, a marca começou fazendo campanhas, distribuindo picolé gratuito, que eu acho que vocês devem ter participado, e outras ações grandes, para poder dar esse awareness de marca antes de ligar as máquinas de performance. E esses são tipos de anúncios específicos que a Uber hoje faz, que é o que vocês começam a impactar. Por que eu gosto de falar de marketing de performance e primeiro eu falo de marca? Porque vocês vão me entender, é o seguinte, hoje a gente está vivendo uma crise da comunicação no Instagram ou em outros meios, onde a gente vê muito anúncio, né? Então a gente começa a desconfiar desses anúncios patrocinados. Então, por isso que aqui eu falo sobre como criar uma marca antes de começar a fazer os anúncios, porque assim a gente consegue convencer a audiência de forma mais fácil. E tem alguns anúncios muito legais. Pode passar, Gabriel. São os exemplos específicos. Pode passar. Aqui eu tenho bons exemplos de anúncios, e eu não sei se vocês sabem, mas dentro do catálogo do Facebook você consegue ver todos esses anunciantes e tudo que eles estão colocando no ar de anúncio, né? Eu vou destacar o do Slack, porque ele fala exatamente a seguinte frase, né? What it feels like to sit in 25 fewer meetings, né? Então, como você se sentiria se você diminuísse 25% da quantidade de reuniões que você está? Por que eu vou destacar esse anúncio? Porque ele
ele passa uma mensagem onde ele concentra o conceito exatamente na dor que ele soluciona da audiência. Então, quando vocês começarem a pensar em anúncios de Facebook e outros, vocês têm que pensar nesse criativo que vai ser anunciado, porque senão você só vai gastar dinheiro. E eu vou ser muito categórica, 95% dos anúncios que vocês veem hoje na internet são ruins. Só 5% são anúncios bons. Então, eu destaco para vocês dedicarem um tempo na criação desses melhores anúncios, para realmente conseguirem passar a mensagem de vocês sem esse gasto. Então, aqui tem outros exemplos que depois vocês podem ver. Pode passar, Gabriel. Mas antes de ligar a performance, preocupe-se em criar sua marca, brand de posicionamento. E aí eu dou só um exemplo aqui do que eu chamo de branding posicionamento. Pode passar. Então, né, a venda é quando o vendedor apresenta falando eu sou o melhor, então compre de mim. A publicidade é o que eu já falei, é a repetição daquela mensagem. Relações públicas é quando você fala com a imprensa e o jornalista escreve sobre você. E branding, por final, é o que falam de você quando você não está nessa sala. Então, todos esses exemplos que eu dei, é quase como se você fosse a um restaurante buffet e você fosse enchendo o seu prato com coisas. Isso é o mundo do marketing digital. Você vai num restaurante e você adapta tudo que funciona para você, mas com branding no centro disso, tá? Então, é como se branding fosse a sua comida. Não vai ter como fazer marketing digital se você não tiver um bom branding e um bom posicionamento. Deixa eu ver. Gabriel, como é que a gente está de tempo? A gente tem, começou meio-dia 35, a gente tem mais 30 minutos, mais 15 minutinhos, eu acho. Patrícia, Tá bom. Rô, quer me corrigir? Tá, isso mesmo, isso mesmo. Tá bom. É porque eu vou fazer o seguinte, eu vou passa para mim pode passar 2 slides que eu vou falar um pouquinho sobre jornada e a gente abre para as perguntas, só para não ficar só o monólogo. Então, assim, eu queria passar para vocês aqui a jornada, porque eu acho que é a forma mais fácil de começar a fazer anúncios, de começar a entrar no marketing digital, ou qualquer coisa que você for fazer. Sempre enxergue esse processo de compra de um consumidor nessa jornada específica. Então, você tem primeiro o awareness, a primeira fase, onde a pessoa vê a sua marca. Depois que ela vê a sua marca, ela vai entender, precisa ou não precisa. Aí ela começa a te considerar, ela te compra, você quer reter essa pessoa, depois você fideliza essa pessoa. É lógico, gente, que não é linear, né? Ou para algum grupo de pessoas pode ser mais rápido, para outra pode ser mais devagar. O ponto é o seguinte, a gente fala de awareness é como você considerava essa impressão de marca, é a primeira vez que a pessoa vê você. Mas tem um público específico que às vezes sabe que precisa comprar e tem um outro público frio que às vezes nem sabe sequer que tem um problema. Então, se a sua startup tem um serviço muito novo, você precisa aquecer nela a necessidade que ela tem. Então, vou dar um exemplo do mundo real que é mais fácil de entender isso. Que eu gosto de falar sobre público quente, morno e frio. Um público frio é um público que nem sabe que tem um problema. Então, todas as novas marcas, elas precisam trabalhar conceitos e publicidade para poder aquecer essas pessoas. Isso acontece exatamente na Bitso. Porque, olha só, a gente está falando sobre criptomoedas. Hoje, quem tem investimentos, então, por exemplo, eu, Patrícia, tenho investimento. Eu invisto na bolsa, então eu tenho ações, eu tenho tesouro, eu tenho poupança também, que agora está rendendo muito com a Selic mais alta. Então, eu tenho uma diversificação de investimento. Cripto é uma forma de diversificar investimento. Só que eu estou feliz no meu mundo. A Natália Arcuri já me falou que eu cobri direitinho, já estou economizando e estou diversificando os meus investimentos. Eu ainda nem sei que cripto é uma solução para mim. Então, o que a Bitso faz hoje, foi o trabalho de lançamento da marca no Brasil, foi exatamente aquecer essa audiência total para ela entender que criptomoeda também é uma alternativa de investimento. Então, isso eu estou falando de um cenário de um público frio. Um público morno é um público que já entendeu que cripto é uma diversificação, mas ele ainda não tem segurança para comprar. Então, você faz muito conteúdo para dar segurança para a compra. Tem sistemas, serviços que precisam dar mais segurança, tem serviços que precisam dar menos. Se é um custo menor e não tem risco, a pessoa precisa de menos segurança para comprar. Mas ninguém vai botar R$50 numa exchange de criptomoedas se não entender a procedência, ainda mais depois que o Fantástico fez 4 episódios falando sobre como Bitcoin é pirâmide. Então, tudo isso é desafio de comunicação, mas com esse entendimento da audiência. E aí essa pessoa avança para a compra,
você precisa fazer com que esse seu cliente dê cada vez mais liquidez, e isso vai acontecer através da retenção. Então, como que eu faço esse cliente continuar comprando comigo? E depois a gente fideliza, onde você começa também a trabalhar coisas de indicação, códigos promocionais para ele ficar mais com você e não ir para outra marca, coisas assim. Então, você precisa definir como que vai ser essa jornada de comunicação da tua marca para esses 3 públicos específicos. Paty, eu começo com o público morno, eu começo com frio. Você começa com todos sempre, porque você vai ter pessoas que vão estar nessas diversas temperaturas que eu falei para vocês, e nessas diversas temperaturas vai ser o que vai refletir esse tempo dessa jornada aqui. Fez sentido essas 2 coisas, Gabriel, que eu falei, de público morno, frio e quente e a jornada? Olha, eu sou suspeito a falar porque eu sou aluno de marketing, Ah, tá bom. mas acho que fez sentido sim. Tá bom. Gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Pode passar. Eu tenho alguns slides específicos que eu começo a falar. Pode ir para o próximo? Que esse case eu já expliquei em algumas mentorias que eu dei, que é o seguinte, né? Se você quer anunciar o teu produto, você precisa sempre ser criativo, né? Então, o que normalmente a gente faz? A gente bota no Google, né? Ideia de ação de Dia das Mulheres. Aí 95% do conteúdo que vai aparecer é um conteúdo óbvio. Então, você precisa sempre trabalhar criatividade em tudo que você faz. Então, a criatividade, a gente às vezes acha que é coisa do publicitário. Criatividade não é coisa do publicitário. Criatividade é coisa do empreendedor, porque ele precisa entender como se destacar no meio de outros players. Então, eu só dou essa explicação aqui, que sempre tem espaço para você ser criativo e cuidado muito com a obviedade da comunicação. Pode passar? E aí, de todas as marcas que eu falei para vocês, gente, todas elas têm um problema para resolver e todas elas têm coragem para fazer. Então, como ofertar seus produtos, explicar seus benefícios e os seus principais potenciais, tudo isso eu falo que é o arroz com feijão da comunicação. Mas no final do dia, vocês precisam ter muita coragem para poder explicar o que vocês fazem, para poder tomar ações, pleitear parcerias, mandar inbox para influenciador grande e pequeno. E isso é o que faz diferença entre uma comunicação que tem sucesso e uma comunicação que não tem. E não é verba no final do dia. Então, é só um despertar da coragem e da criatividade aqui para vocês. Pode ir para o último slide, Gabriel? A gente abre para perguntas, tá bom? Era isso. Legal, Patrícia, muito obrigado. Pessoal, se quiserem ir abrir o microfone aí para fazer perguntas ou mandar aqui no chat, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta para iniciar essa rodada, como um bom aluno de marketing que está aproveitando esse painel. Comentando sobre branding, né? Tipo, muitas das também, tipo, de verdade foi a partir de um post no LinkedIn que eu acabei vendo, que estavam criticando um pouquinho, o post estava criticando com relação ao branding hoje ser uma coisa muito falada, né? Tipo, tudo se fala de branding porque acho que a crítica do profissional era que às vezes não se sabia exatamente como a questão do branding. Se fosse iniciar hoje dentro da, tipo, criar o bom posicionamento da sua marca, que etapas você acha que seria interessante começar e para fazer um branding bem feito, sabe? Fez sentido minha pergunta? Faz sentido. Estou pensando aqui numa resposta que se encaixa, que resume e consegue te dar uma visão de passo a passo mesmo. Para você definir o seu posicionamento, você vai fazer 2 coisas. A primeira, você vai entender o que os teus competidores estão fazendo, como eles estão se posicionando, porque você não pode repetir posicionamento. Então, você precisa entender, para se posicionar, você precisa saber a posição dos jogadores. E aí você vai escolher exatamente onde você vai entrar. E você pode até fazer esse copycat do que está funcionando. Então, que eu dou de sugestão? Faz essa leitura Brasil e faz essa leitura Estados Unidos também. Ou outros mercados, tipo China, outros mercados de Europa, porque aí você vai conseguir catar um pouquinho de posicionamento. Beleza. Aí, para brand, né? Você posicionou o que eu sou, como eu faço, essa explicação. Quando a gente está falando de marca, você também precisa olhar para o teu público consumidor. Se ele é mais jovem e ele está no TikTok, ele vai ter uma linguagem mais cool. Então, o teu brand vai ter que espelhar essa audiência. Então, eu falei sobre posicionamento, visão de competidores, depois eu falei sobre análise de público consumidor. E aí você cria esses conceitos da sua marca, coloca uma camada de conceito criativo, e aí você tem um primeiro posicionamento descrito, onde você tem seus conceitos, e você pode começar a trabalhar a sua marca. Te respondi?
Respondeu sim, Patrícia. Tá bom. Obrigado. Nada. E tem também uma coisa que eu faço muito, que às vezes você consegue pegar bons insights de branding de outros setores, não necessariamente do seu. Então, isso também é uma coisa que é legal analisar. Assim. Por exemplo, a minha startup, que eu estou criando o primeiro protótipo, ela é no setor jurídico. E por que eu estou falando do setor jurídico? Porque o setor jurídico no Brasil, se você for pensar, é um dos que menos inovou. Super conservador, né? É super conservador. E aí, quando eu fui navegar nas startups jurídicas do Brasil, que já estão com tecnologia para o setor jurídico, tudo ainda está um pouco flat, quase espelhado do varejo, assim, muito conceito tradicional. Então, eu fui um pouquinho nas startups de legal tech dos Estados Unidos, mas também não tinha achado. Aí eu comecei a pegar conceitos de outros setores mesmo, porque dentro do meu jurídico não tem. Legal, beleza? Legal, Patrícia. Pessoal, quem quer aproveitar essa oportunidade aqui, fiquem à vontade. Eu vou abusar da Patrícia um pouquinho mais. Acho que eu tenho duas principais perguntas agora. Queria ver um pouco do seu lado, qual você acha as principais... Desculpa não estar olhando para a câmera, estou na outra tela, tá? Quais as principais diferenças e talvez desafios para os dois diferentes business models que você já trabalhou, né? Tanto para o marketing no direct to consumer, para o B2C e para o B2B. Queria entender um pouco mais do seu lado de growth e etc. Quais são os principais tem uma diferença gigante. É assim. Porque, olha só, quando a gente está falando para o consumidor, para o B2C, todo mundo pode comprar. Quando eu estou falando para o B2B, você já diminuiu o bloco das pessoas que podem te comprar. Começa por aqui. Então, no B2B, se você aplica o mesmo tipo de comunicação do C, você vai ter maior dispersão, porque você já tem dispersão no C, né? Se eu estou falando de sabão em pó e eu estou fazendo uma propaganda no Jornal Nacional de sabão em pó, quem compra sabão em pó é o homem e a mulher naquela faixa etária que é quem vai no mercado e se preocupa ali com as coisas da casa. Já tem uma dispersão. Mas então você não vai para um jornal nacional, para o B2B, porque você ainda tem um bloco menor de pessoas. Então já começa por aqui, mídia mais segmentada. B2B é mídia mais segmentada. Segundo ponto, o B2B ele toma uma decisão como companhia. Então a forma como você apresenta seu conceito tem que ser para resolver um problema dele, mas com o crachá da empresa. Mas tem um erro que as marcas costumam cometer, é que elas acham que o decisor B2B está o tempo inteiro de crachá. E ele também vai no parquinho, ele também está no Facebook e no Tinder. Eu nunca vi campanha de B2B no Tinder, como se nenhum decisor tivesse numa rede social normal. Então, tem umas coisas aqui que a gente pode desafiar também. Mas os principais pontos de diferença desse B2B e do B2C é isso. Eu acho que B2B hoje, o self-purchase, ele é mais difícil de conseguir, que a pessoa entrar, contratar, etc. Você, às vezes, precisa ligar um ponto offline, que é um vendedor ali que vai fazer uma interface, e essa jornada, às vezes, ela é maior. O que você tem que fazer eu tenho 10 pontos de encontro com esse B2B para ele para ele converter numa venda. Como que eu faço para aplicar coisas de marketing, artifício de marketing para reduzir, sabe? Por exemplo, e aí a gente pode falar de exemplos específicos, Julia, para não ser tão abroad, assim. Então, por exemplo, o quinto andar, ele tem a face dupla, né? Porque ele fala para o B2C, que é quem aluga, e ele também tem as pessoas que entram dentro para anunciar os imóveis. São Paulo, por exemplo, foi o lugar mais fácil que eles encontraram de poder posicionar o produto, porque o proprietário de aluguel, o proprietário de imóvel em São Paulo, ele já é mais disruptivo, ele já é mais técnico. Quando eles entraram em BH, eles não conseguiram implementar o mesmo modelo. Eles tiveram que fazer parcerias com empresas de locação de imóveis regionais para conseguir divulgar o quinto andar para quem tinha imóvel. Tiveram que colocar um coeficiente offline. Então, são exemplos específicos. Tá bom, Júlia? Mas pode abusar. Interessante, muito legal, obrigada. E acho que só a próxima não é nenhuma pergunta, talvez mais um comentário, pegar um pouco do seu lado, da visão mesmo do marketing, né? Eu, como consumidora, sou fascinada pelo marketing da Oatly, sabe, a empresa de leites vegetais? Não sei, eles são bem famosos pelo branding e pelo marketing.
Vou até mandar aqui o LinkedIn deles. E aí eu não sei se você conhece, aí eu queria entender do lado um pouco mais técnico e não, tipo, eu gostar da empresa, que eu não faço marketing, né? Então, não sei muita... Eu não conheço essa marca, eu vou ver aqui no chat que você me colocou, porque a gente consegue ver agora, eu fiquei curiosa. Porque eu também tenho essa fixação de entender. Assim, a gente começa. Quando a gente está com esse marketing pulsante, né? Que eu acho que a gente tem essa paixão, eu não consigo nem dirigir na minha cidade, porque eu estou o tempo inteiro olhando outdoor e falando, não, que outdoor ruim, olha que campanha ruim, mas você vê que a gente não está lendo aquele negócio. Eu nem sou mais audiência consumidora porque eu sou marqueteira demais, eu já tenho essa miopia aqui. Mas aí você fica o tempo inteiro criticando esses anúncios que você é impactado. Eu vou ver aqui o seu chat. Claro, é Peraí, que eu como que... Desculpa. Imagina, como que chama? Chama Oatly, Oatly. de leite vegetal na Europa. E me chama atenção porque eles do que eu consigo interpretar, né? Eles têm um marketing muito, muito, muito descontraído, muito irônico, sarcástico, engraçado. Legal. Uma coisa que eu não vejo, por exemplo, aqui no Brasil. E, tipo, aqui no Brasil a gente já é super easygoing, etc e tal, me chama um pouco a atenção. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma empresa com um posicionamento semelhante a deles. Isso é uma coisa... E é engraçado, né, Júlia? Porque, olha só, a gente tem alguns estudos que falam sobre o coeficiente de humor na publicidade brasileira. Que legal. É comprovado que o Brasil aceita melhor comerciais que têm humor e amor, humor e emoção, que comerciais mais flat, com comunicações mais duras, sobre vantagens do produto, termos técnicos. Então, isso aqui já diferencia. Mas o brasileiro, muitas vezes, não entende a ironia e tem a ver com o nível educacional da população. Tá? Então, você tem alguns estudos com públicos específicos, latinos, brasileiros e europeus, por exemplo, o nível de atenção do brasileiro frente ao nível de atenção numa peça de conteúdo do mexicano, por exemplo, o do brasileiro é menor. Então, pode ser, agora estou falando só de hipóteses. Eu vejo poucas marcas trabalhando ironia, mas é porque a ironia requer mais educacional do nível do nível do consumidor. Se você está falando com um produto específico, que são pessoas super disruptivas, eu acho que você pode ir na ironia. Netflix faz isso muito bem nos canais de redes sociais. Sim, é verdade. É nesse ponto, mais ou menos. Mas que legal. Mas você está vendo que é um corte ali específico. É no Instagram que a pessoa fala assim, quando vai ter Harry Potter? E aí o pessoal de comunidade fala, para de me perguntar do Harry Potter. Entendeu? Que é uma brincadeira ali dentro do nicho. Mas a gente pode fazer... São hipóteses. Daria um caso específico para a gente. O que eu só reparei, Júlia, é que ao pesquisar Oatly Leite no Google, eu já tenho propaganda de Ninho e tenho propaganda de Molico. Eita, deixa eu ver. Google Ads, que é legal, assim, né? O que significa que eu acho que essa marca europeia ela já está despertando curiosidade no mapeamento de palavras-chave. As marcas nacionais já se ligaram. Olha, então, eu já estou vendo os anúncios aqui. Para mim, aparece só leite vegetal, porque eu não consumo leite de vaca, né? Então acho que o algoritmo já saca. Total. Já sacou, legal. Com certeza ele já sacou. Legal. Obrigada, Patrícia. Obrigada a você, Júlia. Patrícia, tem uma pergunta aqui no chat. Posso ler ela? Pode. Da Helena Hubner. Desculpa se eu li o nome errado. Você sentia muita diferença do direcionamento de anúncios, dependendo da região do Brasil? Como vocês mensuravam o que seria, em relação às palavras, tom, etc., mais adequado para cada região? Olha, eu vou falar a verdade para você. Eu não consegui ainda testar e ter resultado sobre copies, que são os textos, separados por região. Mas vou falar a verdade, Helena, você já matou a próxima onda que a gente vai começar a enxergar. Então, por exemplo, se eu tenho uma marca nacional e eu sei que tem público do Nordeste, do Sul e do Centro-Oeste, você precisa adaptar o copy e, às vezes, até as cores do seu anúncio para as regiões. E os primeiros testes que eu fiz na Bits deram muito certo. É porque a gente suspendeu um pouquinho os anúncios, porque a gente estava fazendo campanhas mais gerais de posicionamento, de lançamento da marca. Não estava dando tempo para eu variar tanto. Mas faz muita diferença, tá? Porque um outro teste que eu já fiz no passado é que, por exemplo, a região sul do Brasil,
ela é uma região que prioriza marcas locais. Então, quando a gente lançou a Uber, que a gente avançou para a região sul, a gente começou a fazer o dia da farroupilha, a gente distribuiu chimarrão nos carros, e depois de 2 anos, a marca estava como top of mind em algumas categorias de mobilidade na região sul, que era um resultado que a gente não imaginava, mas porque teve todo um trabalho de personalizar e localizar regionalmente as campanhas, os anúncios e o tipo de marketing que a gente fazia na região. Tá muito legal a tua pergunta, esse é o futuro. São muitos Brasis, né, para a gente ficar ignorando as diferenças. Obrigado, Patrícia. Acho que o Alex e a Jaqueline aqui também estão no chat, aqui no levantaram a mão. Vocês querem falar? Aí o Alex Gente, então, já baixou a mão. primeiramente, Não, boa tá tarde, né? Desculpa, Zé. Bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo, né? Primeiro, Patrícia, então, obrigado, né? Gostaria de agradecer pelo ensinamento, pelo compartilhamento de suas vivências, né? Experiência. Muito bom mesmo. E eu gostaria de saber, na sua opinião, para quem quer montar uma empresa, né, uma startup de impacto social e ambiental, mais aderindo à parte do setor 2.5, quais seriam os pontos chaves de iniciar o marketing nesse caso? E qual que seria a estratégia inicial? Por exemplo, a estratégia inicial ela dá errado, e como que a gente pode contornar essa situação? Então, a campanha não deu certo no começo, a gente investiu muito dinheiro, a gente fez um monte de coisa e a campanha não deu certo, né? Então, como que a gente pode contornar essa situação e quais são as melhores estratégias para a gente estar trabalhando nessa parte do marketing no setor 2.5? E é isso. Então, muito obrigado mesmo e parabéns. Nossa, muito bom. Legal. Vamos lá. Qual que é o teu serviço ofertado? Seria mais, então, por exemplo, um aplicativo de educação relacionado à parte ambiental, por exemplo. Tá. Para B2C ou para B2B? Para os dois. Tá bom. Quando eu estou falando de educação, o primeiro ponto é tudo que tem a ver com educação, a jornada é muito longa para alterar behavior, para alterar, desculpa, quase que eu não falo mais português, para alterar a forma como a pessoa se comporta. Então, porque quando você fala educação, eu já fico preocupado, porque é sempre isso. Por exemplo, a Bitso, a gente tinha um pilar de educação para destravar compra. Só que a pessoa que ela está estudando, ela tem uma jornada distinta. A Lura também enfrentou isso no começo, tá? Eu indico você a ouvir um podcast que um podcast que eu vou procurar e eu posso te enviar, onde ele fala, olha, o começo da Lura foi muito difícil, a gente fez muita campanha que deu errado, eu ouvi exatamente ele falando uma frase que você disse. Por quê? Porque como o ciclo de educação para você realmente ter uma mudança de comportamento demora, no começo parecia que não estava dando certo. Então eu acho que falta talvez uma insistência para você conseguir. E educação ela é difícil porque ela é conteudista. E o brasileiro está sendo inundado de conteúdo. Então, vocês estão navegando no mar com muita competição por atenção. Então, podem ser os motivos pelos quais vocês não estão conseguindo se destacar. Vocês testaram mais vídeo ou mais conteúdo escrito? Para anúncio, se fizeram? Mais vídeo. Vídeo, é isso. Porque, olha só, conteúdo escrito vai estar saturando. A gente precisa ir para vídeo. Qual que é o legal do vídeo? O YouTube está cada vez mais... o Google está cada vez mais apresentando o YouTube como resposta. Então, a gente precisa entender, se vocês vão fazer uma análise, como que está essa qualidade do conteúdo, porque a gente pode ficar aqui levantando muitas hipóteses, tá? É quase como se fosse esse diagrama de árvore, assim. Peraí, vamos entender qual foi o criativo que vocês usaram. A gente usou... Vamos entender o canal, depois o criativo, depois a qualidade, depois o conteúdo. Então, são coisas assim que vocês podem analisar. Eu não desistiria, mas entenda que educação na jornada é mais difícil. Perfeito, Patrícia. Então, Tá obrigado bom? mesmo, hein? Imagina. Jaqueline, você quer falar? Você também estava com a mão levantada? Oi, estão conseguindo me escutar? Estamos Sim. sim. É muito legal, viu, a palestra, eu gostei bastante. Patrícia, eu sou estudante de marketing, eu estou no meu primeiro ano,
E eu tenho uma preocupação porque eu vi que aqui na USP o nosso curso foca muitas vezes em marketing tradicional e tudo mais. E aí eu queria algumas dicas de você, porque eu tenho muito interesse pelo marketing digital, algum curso que você indica para ir fazendo durante a graduação ou alguma especialização. Então, eu gostaria muito de saber algumas dicas de você. O que você acha que o profissional assim de marketing digital precisa ter? Então, Tá. é mais Qual ou é seu menos nome? isso. Jaqueline. Jaqueline, é o seguinte, todo bacharel é tradicional. O que está fazendo direito? O que está fazendo engenharia? Porque é isso, a base da graduação ela é tradicional. Só para eu tirar tua preocupação de você estar aprendendo marketing tradicional e não esse marketing digital. Essa base que você vai aprender na graduação e no curso, ela vai ser o primeiro passo, a primeira página para você se aprofundar no digital, porque é uma evolução. A minha escola, por exemplo, de marketing foi o trade, e o trade era o posicionamento do material no ponto de venda, que porque você não tinha online, você tinha muito mais trabalho ali de ponto de venda. Só que essa base do marketing, tipo, os 5 P's de Kotler, que fala sobre posicionamento, sobre etc., apesar dele ser tradicional, você vai usar ele muito como base para você poder fazer o deploy no universo digital, tá? Então, não se preocupa, só para tirar isso do seu coração. Mas, quando a gente está falando de conteúdo, aí você compor a tua grade com novos conteúdos, para marketing digital, gente, e anúncios e performance, eu indico de coração Pedro Sobral, que para mim é o pai do tráfego no Brasil, e ele faz o ABC de como você realmente começar a entender o que é marketing, como fazer anúncio, como usar os canais, quais são os novos canais que estão vindo, porque ele sempre tem essa atualização, porque até dentro do marketing digital as coisas vão ficando velhas, porque o Facebook hoje já é muito velho, dependendo do produto que você está servindo, a audiência não está mais no Facebook, porque o Facebook já ficou velho. Pinterest lançou ads, então o que está vindo novo de anúncio? Então, eu acho que a composição com tráfego, ensino de tráfego, você vai ter uma boa junção entre o que é a tradição do marketing e o que está vindo despontando. É muito legal, ele tem uma comunidade, as pessoas trocam muito conhecimento entre si, é uma dica que eu dou. Perfeito, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Nada. Super, Patrícia. Tem algumas perguntas aqui no chat também que eu vou ler, e aí depois eu vou passar para o Marcelo, que ele também levantou a mão aqui. Do Marcelo a pergunta aqui. Marcelo, quer que eu leia ela ou você quer contribuir para essa pergunta? Acho que eu vou... Pode ler, por ele favor. falou. Ler. Boa. Você já foi enganada por algum dado de geomarketing ou eles sempre contribuíram para a sua estratégia? Eu não sei se eu já fui enganada, mas eu já testei coisas com geomarketing que eu tinha certeza que ia dar certo e não deu. Então, eu não sei se foi a qualidade do meu anúncio, se foi uma segmentação muito apertada, que aí no geomarketing não deu certo. Mas, assim, segmentações com geomarketing ou geotargeting, eu trabalho de geofence para outros canais, porque você consegue separar o que você faz com geofence para quase todos os canais que você faz anúncio. Eu não consigo dizer se foi por isso que não deu certo, mas é uma das hipóteses que a gente levantou para não ter dado, assim. Porque, por exemplo, eu já tentei fazer grupo de anúncio para público AB numa específica região, numa região específica de São Paulo, que eu tinha certeza que o público estava lá e eu não consegui ter impressão de anúncio. Eu não sei se foi bem a sua pergunta, mas é uma hipótese que eu tenho. Boa, legal. Ele falou, era isso. Aí o Carlos Braga perguntou: Oi, Patrícia, na sua startup, você está trabalhando o branding desde o início? Ou está esperando algum tipo de validação do negócio para depois começar a pensar na marca da própria startup? Branding desde o dia 1. Do dia 1. Quando eu estava definindo o que eu ia fazer, o produto que eu ia lançar, a dor que eu ia solucionar, eu coloquei um pitch deck, onde eu tenho esse corte muito duro do que eu faço, como eu faço, o que eu resolvo. E eu traduzi isso para um posicionamento, para uma criação de marca desde o começo. Então, minha primeira MVP de landing page, ela já foi pensando em marca, porque eu queria ter uma cor que eu já ia usar. Então, por exemplo, o meu site está sendo criado agora com uma agência parceira que eu tenho, e esse site vai ser lindo, maravilhoso, nas cores que eu escolhi. Só que esse site, eles estão demorando, 3 semanas para me entregar, e eu já queria criar uma landing page teste.
Eu falei, aqui vai ser um azul lindo, eu vou usar um azul bom. E aí eu já criei um espelho dessa marca para cá, numa versão 1.0 para eu testar. Mas o branding sempre veio, tipo, a forma como eu explico, a forma como eu falo, como eu uso esse site para as pessoas compartilharem com outras, porque eu sei que o referral, né, vai ser muito importante. Então, o branding veio do dia 1. Boa, legal. Mas tem uma Pensar coisinha mais... que a gente fala que é do preciosismo, né? Assim, a gente fala de branding, a gente às vezes fala, tem que ficar muito bonito, tem que ficar lindo para poder impressionar. E aí eu sempre tento explicar para a gente calcular bem esse trade-off de fazer coisas muito incríveis e fazer coisas boas. Então, como eu sou de marketing, eu tenho eu tenho uma barra de visual muito alta. Um exercício que eu fiz, um exercício individual que eu fiz foi, o ótimo ele vai ser inimigo desse bom. E para eu testar o meu serviço, né, para eu testar os meus processos, eu trazer gente para minha startup e começar a testar o que eu faço, eu preciso ir para o bom, porque eu não vou ter esse ótimo ainda. Mas é um exercício legal de se fazer e depois caminhar para esse ótimo, sabe? Acho que tem essa diferença. Boa, legal, Patrícia. Se puder, só aqui o Carlos precisa só comentar. Eu perguntei porque eu fico nessa dúvida se eu for empreender. Eu estou vendo, tem inclusive agora agência de marketing para startup. Aí eu fico pensando, eu vou começar um negócio, não sei nem se vai dar certo, já vou pensar em marca no dia zero. Eu já vi case de empreendedor, assim, a pessoa começou, inclusive é uma empresa famosa, a pessoa falou, quando eu comecei, eu tava com medo de arriscar e não dar certo, então eu peguei um domínio qualquer, por exemplo, comecei com o primeiro domínio que eu achei era sua alguma coisa.com. Então eu já vi esses dois extremos. Aí eu gosto de reunir dados, assim, de como os empreendedores estão pensando para quando for minha hora, eu vejo, já vou começar com... Não, começa certo. Ó, tem um caso muito bom também, que é... Eu ouvi esse podcast, né? Que era dos fundadores do mercado Bitcoin, que é um competidor da Bitso. Uhum. E... Não é mercado Bitcoin? O competidor? Agora me fugiu. Acho que é mercado Bitcoin o nome da empresa. E eu sempre me questionei, eu falei, gente, da onde vem mercado Bitcoin? Porque uma vez que eles são uma plataforma de criptomoedas, você chamar de Bitcoin nem é legal. Você comprar a palavra Bitcoin nem é legal, porque é uma das caras. Eu falei, nossa, mas que difícil, por que eles fizeram isso? E, na verdade, eles foram nesse movimento, tá? Eles estavam querendo entrar dentro do universo de cripto, já tinha um site registrado com o mercado Bitcoin, eles compraram um domínio e esse domínio virou a marca. Aí agora ela é gigante e não dá mais para mudar. Então, acho que quando você entra fazendo meio que de qualquer jeito para testar, pode ser que dê certo e você padeça desse erro o resto da sua vida. Não que eu fale que o nome é ruim, tá? É só porque eu sei que essa foi a forma como eles tomaram a decisão para nomear a empresa. Mas eu achei legal que no início da startup, você partiu do problema que você quer resolver, aí tudo é embasado pelo problema, né? Não é só, tipo, às vezes alguém vai começar a empreender e já sai com, tipo, uma ideia de logo da cabeça que não necessariamente tem alguma coisa a ver com o problema que a startup quer resolver, é só que a pessoa achou bonito. Eu fiz muita pesquisa, viu? Eu fiz muita pesquisa. Até por nome, assim, o nome eu listei os que eu achava legal, achavam bonito que tinham a ver, em 3 categorias diferentes. Gabriel, você me conta se estiver passando o tempo, tá? E eu fiz 3 categorias diferentes de nome, porque quando a gente fala de nome, por exemplo, a gente tem os nomes que são que não tem nada a ver, tipo Spotify, que é um nome criado. Você pode trabalhar no seu setor, então você, sei lá, tipo, por exemplo, Revelo de revelar talentos, não é um nome, mas aqui tem a ver. Você tem outras que aí já tem muito a ver com o que você faz. Eu criei nomes nessas 3 categorias, criei um formulário e mandei para todos os meus amigos. E falei, uma startup jurídica, qual nome você acha mais legal? E aí as pessoas escolheram o nome da minha empresa e foi o que eu usei. Então, para essa tomada de decisão ser mais segura e essa ansiedade baixar, é legal você criar pesquisa. Até para a marca. Tá certo. Obrigado, Patrícia. Tá bom? Obrigada a você. Valeu. Só comentando essa coisa de você falar de conversar com seus amigos, foi até uma forma de testar conceito, né? Qual conceito fazia mais sentido com a própria startup. Tem a moda, né, Gabriel? Porque, por exemplo, hoje a gente tem uma moda das startups de chamarem nomes, né? Você tem a Alice, você tem a Gabriel de segurança. Aí eu falei, eu quero surfar essa moda, achei a moda fofa. Mas quando eu fiz o teste, todo mundo falava, caramba, eu tenho que entender o que você faz e
e fazer isso com um nome de pessoa que não tem nada a ver com o que você faz. Tipo, você vai gastar menos no marketing se você for um pouco mais lúdico no teu nome. Isso tudo vem por pesquisa, isso tudo vem com dados externos, então é um case legal. Legal, legal, Patrícia. Beleza? Bom, tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Rodrigo, você abre o microfone para fazer. Oi, Patrícia, tudo bem? Então, eu tenho uma pergunta assim, né? Não sei se ela é muito específica, até porque o meu curso é bem diferente, mas sempre que eu estou conversando com meus amigos ou estão pensando em empreendedorismo, nesse caso relacionado a marketing, a gente conversa o caso da Apple e o caso de outras empresas de celular, desse tipo, onde o marketing das outras empresas é sempre assim, uma bateria que vai durar para você fazer uma viagem, um 5G e tal, e você vê algum marketing assim da Apple é basicamente, o novo celular da Apple chegou e pronto. Eu queria saber se tem alguma hora que a empresa ela se torna tão grande que ela não se preocupa. Onde que vira isso? A gente vê muito isso em carro também. Às vezes o carro um pouco mais popular faz uma propaganda falando tudo que tem dentro do carro e você pega um carro de não sei quantos milhões aí ele fala, tipo, é uma Ferrari, assim. Chega a ter algum patamar que a pessoa não se importa ou qual que é a mentalidade, assim? Olha, é legal, a gente teve essa tua pergunta, esse teu questionamento, a gente trouxe por um grupo de discussão na Bitso, foi nesse último trimestre, antes da Bitso lançar o primeiro comercial na TV. O primeiro comercial que a Bitso lançou na TV no Brasil era aspiracional. A gente falava sobre o futuro do dinheiro, liberte-se, era uma coisa super aspiracional. Ela se distanciava desse modelo Apple que você falou, que é Apple, celular, câmera boa. Ou bateria para você viajar. Que ele realmente informa o valor daquele produto de uma forma muito rápida. Sendo muito sincera, a gente entrou com um comercial aspiracional na TV porque essa marca já existia há 7 anos no México, há 1 ano na Argentina e há 6 meses no Brasil, e eu precisava de uma rodada de comercial que fosse o mesmo. Então, a gente tentou um meio de caminho e para o Brasil ficou muito aspiracional e para o México ficou super encaixado no momento de maturidade que eles estão, que essa marca já está muito reconhecida. Então, quando ela foi para a TV por aspiracional, funcionou. Mas eu não incentivo você fazer isso no momento 1 da tua startup. Porque você precisa primeiro explicar o que você faz, o problema que você resolve. Então, não vai ser aspiracional agora. O Nubank entrou na TV depois de 5 anos de operação no Brasil, com um comercial da Anitta que fala sobre o amanhã. 5 anos levou para o comercial aspiracional. Então, entre fazer aspiracional e comunicar o que você faz, comunica o que você faz. Um case ótimo disso é Kavak, que é compra e venda de automóveis, que a gente fala que é os nossos colegas, irmãos mexicanos, porque eles são mexicanos, estão no Brasil também, competem ali com Creditas, Instacarros e outros players nesse universo de venda e compra de carros. O comercial da Kavak, o primeiro que foi para a TV depois de 1 ano de marca no Brasil, mais ou menos era o jeito mais rápido e fácil de comprar e vender seu carro. Eu achei de uma simplicidade foda e genial, maravilhosa, porque eu falei exatamente, gente. Vai para a TV, fala o que você faz. E aí o que eles viram com o movimento depois de você ir para o comercial é um aumento de buscas no Google daquela marca. E aí é quando você sabe que deu certo, porque você provocou no offline e essa pesquisa veio para o online na curiosidade, que é a pergunta escrita lá no Google. Então, te dei uma longa resposta para te dizer que é assertivo e depois aspiracional. Entendi. Obrigado, viu? Acho que agora a gente já pode ir encerrando. Tivemos bastante pergunta legal. Então, Patrícia, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite. Esse bate-papo eu achei que foi maravilhoso e deu super para ter bastante insight sobre quem está querendo estar no primeiro startup. Pense no seu brand, então, pessoal, desde o início. Por favor, se puderem responder o formulário de feedback aqui que foi mandado dentro do chat, vai ser super positivo para a gente estar podendo melhorar o FEU como um todo. Eu acho que é isso. Rodrigo, você quer dar alguma última palavra? Patrícia? Não, vocês foram perfeitos. Só agradecer que eu estou há bastante tempo em contato com a Patrícia. Obrigado por toda a exposição. E é isso. Obrigado também, Gabriel. Foi muito legal.
Obrigada, gente. Continuem contando comigo. Eu conto para vocês um pouquinho mais para frente como que vai ser essa jornada de empreendedorismo, onde eu vou pegar os meus conhecimentos, vou aplicar numa startup, e aí vou ser a próxima CEO dentro desse núcleo de empreendedorismo, mas é uma jornada super legal, então contem comigo sempre, tá? Eu adoro participar aqui, adoro contato com vocês. Uma ótima sexta-feira. Com certeza, Patrícia. Muito boa sorte Tchau, nessa jornada gente. aí. Tchau, tchau. Certinho. Tchau, tchau. Obrigado.